Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Sou o professor Vitor Valente e esse aqui é o podcast da Litera, uma realização da Litera Cultural. E toda semana você me encontra aqui batendo um papo bacana com alguém. Hoje não é diferente, estou aqui com meu camarada há muito tempo que a gente não se via, né, Luiz? Faz tempo. Faz um pouquinho de tempo. O Luiz Fernando Miranda, currículo do cara aqui para você. O Luiz é formado em Educação Física pela FEFES, aqui pela Unimes em Santos. Tem pós-graduação em Nutrição Esportiva pela USP, pós em Fisiologia do Exercício pela Unifesp, pós em Treinamento de Alto Rendimento pela Universidade de Moscou. Vou querer muito falar disso, achei isso sensacional. Está há 17 anos aí com experiência com atletas, emagrecimento, hipertrofia na clínica dele, a clínica LFM, Luiz Fernando Miranda. Já há 13 anos com a clínica. 13 anos, olha como o tempo passa, começou um dia desses. E eu tava quase que no começo ali contigo ali. Eu era Foi jovem. logo no começo. Eu era moleque. Luiz, obrigado por ter topado, cara. Valeu eu mesmo que por ter agradeço vindo. o convite. Uma honra estar aqui contigo. A gente se conhece há bastante tempo, bastante tempo que não se falava. É verdade. E, poxa, vai ser uma baita oportunidade aí conversar um pouquinho com vocês. Vai ser bem gostoso o papo. Massa. Luiz, quero começar com uma coisa que, enquanto professor, me angustia bastante. Eu tenho visto, não sei se você tem visto também, crescer um papo que eu fico assim, angustiado, fico meio maluco com isso, que é um discurso cada vez maior de uma espécie de negação da importância do estudo acadêmico, do investimento na universidade, do conhecimento científico de um modo geral. Como professor, óbvio, eu fico bem assustado com isso, porque a gente vê as consequências que isso pode levar à molecada e tal, lido com pessoas mais jovens. Quero começar te perguntando em cima disso, Fê, duas coisas. A primeira é o que você pensa disso, desse fenômeno que a gente tem, e qual foi a importância da formação acadêmica na sua vida, cara? Eu também fico bem assustado. Inclusive, a gente estava falando de rede social agora há pouco. Há um tempo atrás, eu coloquei uma enquete no meu Instagram sobre o que as pessoas achavam da atualização científica. E votou, assim, a grande massa que eles não acham importante. Não acham importante? Não acham. E aí eu abri até um vídeo, eu fiz um vídeo tentando entender. Eu falei, me explique o porquê que vocês não acham importante. Vocês vão usar o seu trabalho com base no quê? Ainda mais a gente da área da saúde. Como é que você não vai se atualizar através de pós-graduações, de cursos? Eu, por exemplo, eu leio pelo menos um artigo científico por dia. E aí, como é que você vai discutir, como é que você vai ter argumentos sobre qualquer assunto? Isso não só para a área da saúde, sobre qualquer área. Sim. Então, eu acho assustador o que as pessoas estão se tornando hoje em dia de não querer se atualizar. Para mim, e sempre será um dos pontos mais importantes da minha carreira. Então, eu sou uma pessoa que eu venho do ensino público. Sou nascido e criado no Morro de São Bento, aqui em Santos. Para quem conhece, é uma área mais suburbana, né? Eu venho da escola estadual, depois eu fui estudar dentro de uma faculdade privada, só que eu não tinha condições financeiras de fazer. E aí eu continuei batendo ali, estudando para poder entrar. Entrei, e aí quando eu cheguei lá dentro, eu falei, bom, eu quero ser o melhor nisso aqui. O que eu tenho que fazer? E aí eu comecei já desde o primeiro ano da faculdade fazendo vários cursos. Se eu pegar desde o primeiro ano da faculdade até hoje, eu devo ter mais de 200 cursos na área. E fui fazendo cursos de finais de semana, cursos de mês, cursos online, isso mais recente. Aí fui fazer minhas pós-graduações, inclusive a de nutrição, eu fiz essa pós-graduação em conjunto com o último ano da faculdade, a gente tinha essa permissão. Aí depois eu fui fazendo as outras pós-graduações, fui morar na Rússia, fazer essa outra especialização. E é algo que hoje eu olho e eu falo, eu não tenho como parar de me atualizar. Porque, de novo, na minha área, a ciência, ela se atualiza o tempo inteiro e ela tem muitas ideias diferentes para o mesmo conceito. Então a gente tem que interpretar os dados. Não é porque um artigo científico disse tal coisa que aquilo é uma verdade absoluta. A gente tem que saber, inclusive, como é que foi feito aquilo. Então não é só ler, é interpretar, saber. E se eu não me atualizo, se eu não faço cursos, se eu não discuto com outros profissionais, eu não vou saber o que olhar aquilo, eu não vou saber interpretar aquilo. Então é assustador as pessoas não quererem se atualizar, acharem desnecessário, porque a gente não vai parar de ser profissional. E aí como é que vai ser isso no futuro? Né? Pois é. Eu fico muito chocado com isso, Fê, como eu falei, em especial, creio que na sua área, na área de saúde,
por algumas razões. Primeiro, por ser uma área de saúde, está lidando com a vida, né, da pessoa. Sim. Em segundo lugar, porque é uma área em que as coisas explodem o tempo todo. Você tem, né, pesquisa saindo, todo dia tem coisa nova rolando, é uma área de muita pesquisa, de muita coisa. Fico muito curioso de onde vem esse ímpeto de não tá legal assim, né? Eu também queria saber. Talvez porque hoje, principalmente a questão da rede social, ela tá aberta para qualquer um falar, e às vezes a pessoa olha uma pessoa que está falando ali super famosa, sem embasamento nenhum, enquanto as pessoas que estão super atualizadas estão falando e não têm o mesmo alcance. Eu acho que as pessoas podem estar cansando disso e falar assim, que se dane, deixa eu tentar falar qualquer coisa aqui para aumentar o meu alcance. Mas aí você simplesmente vai ser mais um ali, que daqui a pouco você não é mais ninguém, porque ao mesmo tempo que você subiu muito rápido, o tombo é maior. E aí depois, o que você vai fazer da sua vida? Exato. Me preocupa também um pouco, Fernando, essa coisa do alcance tá substituindo a confiabilidade do trabalho, currículo, né? Enfim, eu acho isso muito estranho, né? Hoje tem pessoas com 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores, falando um monte de abobrinha, que eles levam aquilo, as pessoas que ouvem aquilo levam como verdade porque ele tem 1, 2 milhões de seguidores, enquanto outras pessoas do mundo acadêmico, com muito embasamento científico, falando algo muito técnico, inclusive de forma fácil para as pessoas, tem ali 5, 3 mil seguidores, às vezes a pessoa não tem 1.000 seguidores, mas quem que é essa pessoa? Não é ninguém. E aí eu acho que isso tem uma influência muito grande nesse contexto, nesse assunto. Acho que sim. Você falou um pouco, Fernando, da sua origem ali, né, tal, de como é que você começou. Queria saber como é que a educação física vem para você, cara, das muitas coisas que você poderia ali, moleque, vou por aqui, não. Acho que esse aqui é o caminho. Como é que vem? Eu comecei cedo, eu comecei aos 14 anos. Na verdade, eu sempre fui uma criança extremamente magra. Magra de ter vergonha de tirar a camisa na frente de conhecidos. O magrelinho mesmo. Magrelo assim. De você contar todas as costelas. E eu realmente tinha muita vergonha daquilo, aquilo me fazia muito mal. Tanto que na minha época, futebol na escola, era o time com camisa e o time sem camisa. Se eu caísse no time sem camisa, eu arrumava uma desculpa para não jogar. Jogo. Aí o meu professor de educação física na escola, ele reparou. E aí ele me chamou, conversou comigo, ele viu que era aquilo. E aí ele falou, quero falar com a sua mãe. Aí falou com a minha mãe, ele falou, olha, eu tenho uma academia, eu queria levar ele para treinar. E aí ele explicou que não ia atrapalhar o desenvolvimento, que isso é um assunto, inclusive, muito discutido até hoje. E aí ele falou, vamos lá comigo. Aí eu comecei a treinar aos 14 anos, pensando em melhorar a minha composição corporal. Só que esse meu professor, ele não era simplesmente de chegar na academia e falar, olha, vai lá e treina para ficar forte. Ele me explicava, ele me dava livros, ele me dava revistas para eu ler. E aquilo eu fui me apaixonando por aquilo. E aí, com 16 para 17 anos, eu já estava competindo, levantamento supino lá na academia. Nossa, tá. E aí aquilo também me chamou a atenção. Como é que eu faço para melhorar? Não é só o treino, o que é? Aí eu fui... Não é só levantar o ferro, né? Aí eu comecei a buscar o que me ajudaria. Eu vi que a educação física tinha muito mais a ver comigo. Mas não só a parte da educação física, eu queria ir muito além. O treino, ele é uma ferramenta. Ponto de partida, tá. Exato, ele é uma ferramenta, tá, mas o que eu posso fazer para melhorar além do treino? E aí foi quando eu fui de cabeça para os estudos e, como eu falei anteriormente, eu queria ser o melhor. Eu quero entender isso aqui, eu não quero só ser mais um. Eu vou para as cabeças. Eu vou para as cabeças e aí eu comecei. A fisiologia veio com uma história muito, muito semelhante. Eu tive uma interpretação de exames erradas. Um médico conhecido meu, ele me solicitou alguns exames e vieram algumas alterações de rim. E ele falou, para tudo que você está fazendo, porque se você não parar, o teu futuro é fazer hemodiálise. Nossa. Tá. Falei, cara, o que eu tô fazendo comigo? Eu acho que eu tô super saudável, me alimentando bem, treinando bem, eu tô acabando comigo. E aí, na época, o meu técnico, ele falou, Fê, eu acho que é legal você procurar um fisiologista. Eu falei, o que é isso? Aí ele me explicou que era um profissional da área da saúde que interpretava todos os dados da interferência da atividade física no nosso metabolismo. Não tinham, na época os fisiologistas eram dentro dos clubes, e aí eu achei em São Paulo que ele me deu uma aula sobre o que era aquilo, ele falou, isso é normal,
E aí eu brinquei que eu saí da sala e falei assim, quando eu crescer eu quero ser que nem esse cara. Eu falei, é isso que eu quero. Aí eu comecei a ir mais para a área da fisiologia. Isso já formado na educação física, ou ainda não? Não. Eu tava talvez no primeiro ano de faculdade. Tá. Aí eu falei, tá, então o que eu Processo quero de formação o que eu quero é ser fisiologista. E aí eu fui buscar quais os cursos me capacitavam para tal, para quando eu me formar como fisiologista, eu ser um profissional destacado, que eu saiba o que eu esteja fazendo. Entendeu? Sim. E aí foi, acho que o início da minha carreira foi assim. Legal, bacana. Do moleque magrinho ali. Magrinho, tinha vergonha de tirar a camisa. Eu falei, poxa, aí trazendo a educação física para o consultório. A parte mais clínica, né? Que legal. E esse lance da pós na Rússia, cara, como é que chega nisso? Porque eu sempre achei isso muito curioso, cara. Eu lidava com esporte. Sim. Eu era competidor de levantamento de peso. E aí a Rússia sempre foi o berço do treinamento de alto rendimento. Eles, de lá saíram os melhores cientistas da área. E na época que eu estava fazendo fisiologia em São Paulo, na Unifesp, um dos nossos professores, ele estava fazendo os cursos de inverno. Ele morou na Rússia, ele se formou. Ele foi o primeiro cientista não russo formado na Rússia. Tá. E aí ele levava sempre em janeiro uma turma para estudar lá dentro da Universidade Estatal de Cultura Física, Esporte e Turismo de Moscou. E é onde existem os melhores laboratórios de treinamento de biomecânica, de bioquímica do mundo. De lá saíram os melhores estudos, os melhores atletas, os melhores treinadores. Eu falei, bom, eu quero ser bom nisso daqui, eu acho que a gente tem que ir junto com os bons, né? Aí juntei dinheiro que eu não tinha, daquele jeito, empréstimo, dinheiro com parente, com amigo, falei, vamos embora. Aí lá fomos a gente pra Rússia. Quanto tempo ficou lá? Ficou lá, ficamos em janeiro lá, ficamos no inverno lá. Inverno pesado pra caramba, e era um curso o dia inteiro. A gente chegava às 9 horas da manhã na universidade e saía às 5h30 da tarde. Então a gente chegava, o dia tava começando a clarear, porque no inverno lá o dia é bem curto, né? Bem achatado, né? E quando a gente saía já tava tudo escuro. Então era isso de segunda a sábado, toda semana a gente ali estudando. Os melhores professores da área, e foi uma experiência, assim, da mais diferente, mais enriquecedora que eu já tive. Não acredito, do ponto de vista da cultura, acho que de vários aspectos ali, né? A cultura deles é absurda, a parte de esporte. Eu poder estar dentro de um laboratório onde os melhores cientistas de treinamento desportivo no mundo criaram aquele laboratório, você fala, cara, eu tô aqui, como é que pode? E acesso, qualquer um tem esse acesso, não é uma coisa que você fala, poxa, você deu sorte de estar lá dentro. Não, esse curso existe até hoje, eles só mudaram, agora é um curso de verão, porque a turma reclamava muito do inverno. Do inverno, claro. A gente pegava uma média de menos 20 lá. Nossa, né? Você é doido. Então, eles reclamavam muito, falavam, é muito frio, a gente não vive aqui, aí eles mudaram, agora é meio do ano, se não me engano, junho, julho. Mas esse curso ainda existe, é uma especialização fantástica, assim. Fê, você falando, eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente, né, que assiste, a gente fala assim, beleza, esse cara estudou e foi para a universidade, porque, né, a construção da sua carreira levaria muito a crer que você foi para a universidade, você é professor universitário, mas você foi empreender, mas você abriu a clínica, né? Em que processo que isso se dá? Porque você se formou, fez a pós, foi estudar fora e tal, tudo me levaria a crer que, né, que o caminho meio que natural da coisa seria vida acadêmica. E não, você dá uma outra guinada, vai para um outro espaço. De onde que veio isso? Já era uma vontade que você tinha de sempre? Era. Ou não? Apareceu? Foi a vontade que eu tinha quando eu fiz a fisiologia, que era ajudar o máximo de pessoas possível. Tá. Na época, o fisiologista, ele não tinha acesso, ou as pessoas não tinham acesso ao fisiologista. O fisiologista, para quem não entende muito, ele é o profissional, não necessariamente da educação física, ele é o profissional da saúde, especializado em avaliar e interpretar dados. Áreas diversas podem caminhar para... Na minha época da universidade, eu tinha veterinário, que lidava com cavalo de corrida. Uou! Então, tinham biomédicos, tinham nutricionistas, tinham médicos e tinham educadores físicos. É que é uma área que, por lidar com o treinamento, muitas pessoas vão direto pensar que é da educação física. Tá. E não, é da área da saúde, qualquer um pode fazer. Dentro dos esportes, dos clubes, na verdade, o fisiologista ele é o chefe da equipe. É ele que vai pegar todos os dados, os exames, os testes físicos e interpretar para distribuir para os outros profissionais da saúde, para que tenha uma melhor montagem da periodização de treinamento, da nutrição, dos exames, das análises de teste físico e da prescrição do treinamento. Só que isso a gente está falando dentro dos grandes clubes de futebol, de vôlei, de basquete.
E aí eu pensei, caramba, assim como eu tive uma interpretação errada de um exame, e que se eu não fosse atrás de um cara assim, eu ia parar tudo que eu estava fazendo na minha época, eu quero ajudar o máximo de pessoas possível. E aí eu comecei a estudar também a parte mais administrativa, de gestão, porque eu falei, bom, eu quero abrir um espaço para isso. E aí eu comecei sublocando uma salinha numa clínica para fazer as minhas avaliações e atender meus atletas. Ali eu fazia todas as prescrições e direções para os nutricionistas, para os treinadores e para médico quando tinha que ter. Só que aí tinha uma barreira na época, isso lá 2011. Muitas pessoas não entendiam muito bem o que eu queria que eles fizessem. Por uma questão também de ego, a gente via que muitas pessoas não queriam fazer aquilo porque estava vindo uma ordem de um educador físico. Tá. E eu nunca deixei isso... Da parte do paciente, você está falando isso, né? Dos profissionais. Caramba, dos profissionais. Dos profissionais. Eu tive uma época que eu passava algumas orientações de como o médico iria interpretar tais dados e o que seria interessante ele fazer de prescrição ou não. E o médico falava assim, mas quem é você? Você é médico? Eu falava, não, eu sou da educação física. Não, então não tenho o que te ouvir. Olha só. Assim como o da nutrição, na época a nutrição esportiva não era tão como hoje, o tamanho dela. Sim. Então, às vezes, eu passava algumas informações que eles falavam, pô, mas eu não sei o que é isso. E aí foi quando eu comecei a tentar montar um espaço no qual eu colocasse profissionais ali dentro que falassem a mesma língua, que se atualizassem. E aí foi quando, lá em 2013, eu já estava com a clínica. Com a clínica. Trouxe uma médica, que era minha aluna. Depois eu trouxe nutricionista e a gente formou o formato multidisciplinar, todo mundo falando a mesma língua, todo mundo entendendo o que estava acontecendo, eu fazendo as atualizações técnicas com elas o tempo inteiro, e a gente segue assim até hoje. Bacana, demais, demais. E aí eu fui para empreender, né? Aí foi para empresa. Sim, para virar empresa. E a clínica, ela funciona, vamos lá, para quem não conhece aí o seu trabalho, ela funciona a partir desse formato. Explica aí pra gente, Fê. Sim, hoje nós somos em 3 profissionais. Eu sou o preparador físico e fisiologista, nós temos uma nutricionista e nós temos uma médica. E o que cada um faz ali dentro? Cada um faz a sua área de prescrição, de acordo com o objetivo que o paciente tem, e aí eu desenvolvo a periodização desse paciente. Periodização é um plano com datas, que a gente divide em algumas fases até chegar naquele determinado objetivo. Então, de acordo com o que o paciente quer, a gente desenvolve o plano de nutrição, mais adequado para aquela fase, que esteja adequado com o plano de treinamento que aquela pessoa esteja fazendo. E no caso de alguma desconfiança ou até como um check-up, para a gente interpretar alguns dados, tem a solicitação dos exames e as prescrições de medicamentos, caso necessário, de alguns suplementos específicos para cada fase. Então hoje a clínica, nós temos esses 3 profissionais que o paciente ele consegue passar com com os 2 ou com os 3 profissionais. Ele pode escolher ali o formato. Ele pode, o que mais ele entende que atende o plano dele. E lá dentro, por nós estarmos trabalhando há muito tempo junto, entender o que a gente precisa fazer para aquele objetivo ser alcançado, Sim. A gente também forma para o paciente. Então, olha, você veio aqui buscando só uma dieta. Mas para o seu objetivo, a gente tem que adequar o treinamento que não está de acordo com o que a gente precisa. Olha, a gente também precisa solicitar alguns exames, porque de acordo com os dados clínicos que você está me informando e que é a avaliação física, eu tenho algumas desconfianças aqui que eu preciso ter alguns dados mais laboratoriais para interpretar, ou até na parte de prescrição de medicamento, no qual a nutricionista não pode fazer e eu também não posso fazer. A gente, olha, precisa do apoio médico para as prescrições, porque senão a gente também não vai conseguir passar de etapa para chegar onde você quer. Então hoje lá a gente tem um trabalho bem completo que a gente consegue, dentro dessas 3 áreas, trazer com bastante segurança, de forma até mais eficiente, o objetivo desse paciente. E hoje, Fernando, o paciente que busca vocês ali, seja só o seu trabalho ou dos demais que trabalham com você, ele caminha mais para a área de saúde ou de estética? Como é que tá isso hoje, cara? Hoje a estética é bem mais... faz parte de um público bem maior. Cerca de 70% do nosso paciente ele está em busca de estética. Mas a estética é hipertrofia, é emagrecimento, é o que está rolando? Os dois. Talvez 60% para emagrecimento, 40% para hipertrofia, ou algo até mais equilibrado. Mas é engraçado, né? A gente sempre tem essa diferença de, é para estética, é para saúde. Mas muitas pessoas que chegam lá para estética, na verdade é para saúde. Acredito. Porque a pessoa está lá querendo emagrecer, só que ela não tem noção do estado de saúde dela atual. E aí a gente mostra a realidade para esse paciente e ele fala, nossa, eu não sabia. Sim.
Então, até a questão estética, em alguns casos, vai trazer benefícios para a saúde dessa pessoa, que é uma consequência. Síndrome metabólica, né? Então, assim, o risco cardiovascular aumentado, hipertensão, diabetes, esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Como é que ela tende a se resolver? Com controle de peso, com mais atividade física. Sim. E uma atividade física mais bem orientada, um plano de nutrição sem loucuras, sem restrições absurdas, sem fazer paciente passar mal, passar fome. Então, assim, um plano bem orientado, ele vai trazer a estética que o paciente chegou na clínica querendo, mas trazendo a saúde que ele nem sabia que ele estava precisando. Sim. Eu te pergunto isso, Fernando, porque eu acho uma pena como hoje a palavra estética, eu acho que ela ganhou, inclusive até em alguns meios, um tom muito pejorativo. Digo no seguinte sentido, é muito bom a gente se sentir bem. É bom a gente se sentir, né, olhar, se gostar e tal. Acho que o que preocupa é uma espécie de uma pressão estética que eu acho que ela tem crescido. Acho que o ambiente das redes tem sido cada vez mais danoso nesse sentido até. Acho importante que a gente separe algumas coisas, né? A preocupação estética pura e simples, ela pode ser muito saudável, ela pode ser muito bacana, Com tanto certeza. do ponto de vista da saúde biológica, quanto da cabeça. Se olhar, se sentir bem, bonito e tal, é massa. Acredito que muitas pessoas jovens busquem o seu trabalho, Sim, né? sim. Acho que não sei se ele é majoritário, mas eu acho que tem bastante jovem ali. É majoritário. É? Como é que você lida, cara? Como é que vocês lidam ali na clínica com esse fio da navalha, eu acho que é? Porque deve ser muito difícil, né? Essas pessoas muitas vezes devem chegar com uma autoimagem danada a partir de uma ideia estética inalcançável de redes sociais e de influenciadores. Como é que você faz esse meio de campo para que seja um benefício para essa pessoa e que não dê conta de anseios absurdos, que muitas vezes a pessoa chega ali alimentada por um monte de maluquice, cara? A rede social nos últimos anos, ela cresceu demais, principalmente na área estética. Então a musculação trouxe muito fisiculturismo para a rede social, para o dia a dia da pessoa. E aí eles trouxeram aquilo como o novo normal, né? Ter um percentual de gordura extremamente baixo, uma massa muscular extremamente alta. E aí eu tento mostrar para a pessoa o que é um ambiente saudável, com o máximo e mínimo, e eu também tento mostrar os ideais e realidade para essa pessoa. Então eu já tive pacientes que chegaram para mim e falaram assim, o meu objetivo é chegar a 10% de gordura corporal. E aí eu volto a pergunta e falo assim, você sabe o que é ter 10% de gordura corporal? E por quê? Sei lá. É pressão externa, pressão de rede social, porque eles ouviram, porque parece que o atleta tem, então eu também tenho que ter. Eu acho maluco esse negócio, chega pra você com um número. Chega com um número, eu quero 10%. De onde você tirou 10%, irmão? Porque hoje tá bem popular esses termos, né? Então o percentual de gordura ele popularizou demais. Então ele tem a parte bem importante, porque assim como nós temos um mínimo aceitável, nós temos um máximo aceitável. Só que as pessoas começaram a extrapolar muito. Eles saíram do 8 para o 80. Então, por exemplo, a questão da saúde. As pessoas estão normalizando muito a obesidade, mas não significa que você falar que aquilo está errado, a pessoa tem que ter 8 ou 10% de gordura. Lógico. Entre 8 e 80, eu costumo falar que tem 72 opções. Opa. Né? Então, por exemplo, mulheres, para estarem saudáveis, elas precisam estar com o percentual de gordura abaixo dos 30% e com o peso adequado. Os homens abaixo de 25% e o peso adequado para a altura. Então, se você estiver dentro desses parâmetros, você está dentro de um ambiente um pouco mais saudável. E que aí a parte estética pode te jogar com um percentual de gordura um pouco mais baixo, claro. Uma massa muscular mais alta. Só que eu gosto de mostrar para as pessoas, não é fácil chegar em determinados números. Por quê? O que ela está vendo na rede social, o atleta, o artista, eles vivem daquilo, aquilo é a profissão dele. Exatamente. Então eles treinam horas no dia. Tem atletas que passam mais de 4 horas treinando no dia. E tempo de descanso, acho que entra um monte de coisa tempo de nessa descanso, conta, né? Alimentação ultra regrada. A vida social deles são inexistentes. Assim, Limitadíssimo, limitado claro. Demais. Eu vou tomar uma cervejinha hoje. Cara, não existe isso pra eles. É isso que eu ia comentar. O vale a pena, porque você é uma pessoa comum, vivendo uma vida comum. Digo para esse contexto que acredito que seja o majoritário. Sim. Né? Você se privar, assim, obviamente, não é interessante uma vida completamente desregrada e tal, sem nenhum parâmetro. São os opostos. Exato, mas calma, você vai se privar de todos os prazeres de uma vida social bacana ali, saudável. Então, isso é uma loucura. Isso é uma loucura, porque
aquele atleta, para ele ter abaixo dos 10% de gordura dele, ele abriu mão de tudo isso. Sim. Da vida social, ele geralmente não trabalha, ele não precisa estudar, então ele tá ali para ser um atleta. O trabalho dele é ser um atleta. Existe um objetivo claro no porquê essas privações se dão. Só que as pessoas comuns estão querendo ter essa vida. E é engraçado como o mesmo cara que chega lá pra mim falando que ele quer 10% de gordura corporal, não dá 2 minutos ele fala que ele não quer abrir mão da cerveja, nem do pastel, nem da pizza. Aí fica um pouco complicado, né, Aí você fala, então, não dá, né? Eu tento mostrar o que seria o bacana esteticamente, pelo que ele me disse, Tá. e sustentável. Sim, Então, acho que olha, esse é um o ponto que você importante. consegue. Porque chegar em determinado resultado é fácil. O problema é manter aquilo. Então, olha, você quer chegar nos 10%? Sei lá, por uma loucura sua, você quer chegar em 10%. Eu vou fazer você chegar. Só que quanto tempo você vai conseguir manter os 10%? E o quanto saudável é isso? E a que custo, né? Então, tem muitas pessoas que chegam com esses objetivos bem extremos e, geralmente, ele sai da minha consulta entendendo que não é muito assim. Sim. Geralmente. Mas eu acredito que seja um pouco trabalhoso, né? Eu sou bem psicólogo, assim. Acredito, porque a pessoa vem alimentada de uma bagagem gigante. De muita informação. E com muita certeza também, Com certeza, talvez, porque né? as pessoas estão apontando que aquilo ali é o real, é o ideal. E aí eu brinco que muito eu deixo de ser fisiologista para ser psicólogo. Sim. Porque eu tenho que fazer aquela pessoa entender e não só acreditar em mim. Porque ele pode estar pensando também, poxa, ele está querendo que eu acredite nele que ele está errado. Não, eu mostro com dados. Sim. Eu mostro a realidade. Eu falo, olha, eu trabalho com isso há muitos e muitos anos, já atendi muitas pessoas, então essa é a realidade. Já houve casos, você falou da questão você brincou, claro, com a questão do papel do psicólogo aí, entre aspas, que precisa fazer em muitos casos. Já houve casos em que você achou interessante fazer algum tipo de encaminhamento para psicólogo, muito. Transtornos de imagem, como é Toda que rola? semana. Toda semana? Toda semana. Cara, como assim? Eu cheguei a ter uma psicóloga dentro da minha equipe. Tá. Porque era muita gente. Muitos casos de compulsão alimentar, de ansiedade, de distúrbio de imagem. E aí eu falei, cara, isso aqui tá perigoso. Jovens ou de todas as idades? Todas as idades. Todas as idades. Eu tenho casos de adolescentes. E eu tenho casos de pessoas já na minha idade que passaram a vida inteira ali correndo atrás de algo que não sabia nem que estava correndo. Então, toda semana eu tenho encaminhamento para psicólogo. Toda semana tem pelo menos um. Pelo menos. É gravíssimo. Eu acho muito doido, Luiz. Digo assim, porque já passou por trabalho com você um tempão e tal, acho muito bacana o seu trampo. Mas uma coisa que me assusta muito, e obviamente isso em zero tem a ver com o seu trabalho, tem a ver com uma série de pressões que as pessoas trazem, de uma percepção de que ela vai alcançar ali o corpo que ela acha. Primeiro que dificilmente ela vai alcançar algo que a contente. Me parece sempre que ninguém tem objetivo. O corpo bom é o que ela teve um dia, né? Eu fico sempre com essa impressão, né? É isso. Né? E as pessoas... E que a gente está vivo, portanto o corpo muda, a gente vai envelhecer, né, e beleza, né, eu acho uma prisão, acho tão grande, tão passível de infelicidade. Sim. Que as pessoas se colocam nessa busca maluca. A pessoa chega lá comigo falando que ela quer emagrecer, que ela quer aumentar a massa muscular dela até determinado, sei lá, ou valor, ou... Às vezes tem pessoas que me mostram fotos. Eu queria chegar nesse corpo. E é engraçado como elas nunca estão contentes. O corpo de uma outra pessoa, ou dela mais nova? Às vezes de outra pessoa. E às vezes com uma estrutura... Às vezes não, na maioria das vezes com uma estrutura corporal completamente diferente. Sim. E com uma vida totalmente diferente. Opa. E as pessoas, elas chegam em determinados resultados, assim, até absurdos de você falar, caramba, chega. E ninguém tá contente. E aí você falou uma coisa que é muito verdade. Quando a pessoa perde aquilo, ela fala, caramba, aquele era meu objetivo. É o corpo que ela já teve uma vez, é o que ela queria. Mas naquele momento ela estava insatisfeita. Isso é todo dia. Caramba, cara. Isso é todo dia. Agora, no sábado eu atendi uma paciente que eu falei pra ela, olha, você chegou no seu objetivo. Teu corpo tá do jeito que você sempre me falou que você queria, tá fácil de manter. O que você acha? E são poucas vezes, mas ela concordou. Legal. Ela falou, poxa, eu acho que eu concordo com você. Tô bem comigo. Porque eu coloco muito em jogo a questão social. Eu falo, olha, hoje você está conseguindo manter esse corpo com um percentual de gordura super bacana, uma definição, uma qualidade muscular bacana, e você está conseguindo ter vida social. Tem filha, uma filha pequena. Eu falo, e aí, tá fácil de manter isso?
Nossa, tá super tranquilo. Eu falei, então, chegamos no seu objetivo? Vamos fazer uma manutenção. Eu acho que um dos grandes problemas, Fê, que complica, acho que ainda mais, é uma urgência, eu acho, que pauta muito, acho que o mundo de hoje, que é a pressa, né? As pessoas Sim. também, ela não só quer o tal dos 10%, que já é uma meta Que é em 2 superlativa, meses. e quer para ontem. E eu acredito que isso deva trazer para você uma demanda muito grande dessa molecada maluca pro hormônio e tal, tudo Sim. para ontem. Como é que tá sendo lidar com isso, cara? Todo dia. As pessoas, elas chegam falando que elas querem os 10% e a segunda pergunta que elas me fazem é em quanto tempo eu consigo chegar. Tá. E aí eles estão dispostos a usar o que for preciso para chegar. Que maluco. E de formas, assim, diversas, seja ou não acompanhado por profissional da saúde. Seja ou não acompanhado por um médico para prescrever os hormônios, os medicamentos de emagrecimento que Vai estão correr super o em risco alta. que tiver que correr. Porque você ouve muito mais falar de sucesso do que fracasso. E como você ouve muito mais sucesso, você acha que sempre vai dar certo aquilo. Que os Você riscos são mínimos, que não vai ter ou problema não tem nenhum. risco, tem Tá. muita gente que acha que não tem risco nenhum. E dentro da estética, sendo bem sincero, nada acontece de forma aguda, nada acontece agora, mês que vem, acontece em alguns anos. Tá. E as pessoas não estão preocupadas com daqui a 10 anos. E talvez ela nem vai associar uma coisa a Não. outra, dada a janela Não, grande. eles estão aí. ali pensando no próximo verão, na próxima viagem que vai pro Caribe, que quer ficar de biquíni e de sunga o dia inteiro e quer ficar com aquele corpo. E Eu acho isso maluco. Eu fico com a ideia, Fê, de que a pessoa, assim, ela vai comprar um biquíni novo, ela vai comprar, né, o chinelo novo, ela vai comprar o corpo novo, sabe? Assim, ela tá comprando coisas. E tá, né? É. E tá. E hoje, infelizmente, tem profissionais que estão se vendendo para tal. Hoje eles estão olhando aquilo como uma forma muito interessante de ganhar dinheiro. Então, Tem demanda pra isso? tem né? demanda? Vambora. Você quer? Quero. Pô, eu sei fazer? Vamos lá. Pum. Ah, mas e a saúde? Ah, depois a gente vê. Porque é daqui a anos. Então, talvez eu nem te veja mais. Exato. E se acontecer alguma coisa, talvez você nem associe que foi algo que começou agora. Sim, sim. Então, a parte estética ela é muito preocupante por isso, porque ela não vai te trazer um malefício imediato. É de longo prazo. E aí as pessoas estão dispostas a fazer essas loucuras aí. Ainda dentro dessa chave, pegando um pouquinho uma coisa que você já falou, da questão dos excessos para cima, para baixo, tem uma outra coisa que a internet também tem colocado bastante de uns tempos para cá, que são discussões em relação à questão de obesidade. Sim. E muitas vezes, Luiz Fernando, num discurso que ele não só flerta, ele cai de cabeça numa anticiência também, né? Uhum. Há um terreno que é nebuloso nesse sentido, nebuloso não, que ele é movediço, acho melhor dizendo, tá? No seguinte sentido, a OMS bateu ali, fechou, né? Obesidade potencialista, você vai poder dizer muito melhor do que eu, mas ela amplia as chances de uma série de outras doenças, né, e tudo mais, então fechou a obesidade como uma doença de fato, né? E Tá tem posto. CID, tem Código Internacional de Doença. Posto. Muita gente vai contrariar isso, vai dizer que não é, por uma série de razões. Como é que é equilibrar, Luiz Fernando, de um lado, um apego ao fato, à informação científica, mas ao mesmo tempo uma sensibilidade que ela é importante em relação à abordagem sobre isso, porque há um constrangimento, Com certeza. há uma série de traumas em relação Sim. a como isso vai ser colocado. A questão da chamada gordofobia, ela é um fato. Muitas pessoas foram humilhadas a vida inteira em função do próprio corpo. Como é que é ficar nessa corda bamba aí, cara? Deveria ser mais fácil do que é. Então, assim, a obesidade, ela é uma doença. Ela vai te trazer problemas seríssimos para sua saúde e vai fazer com que você dure menos anos. Quais problemas? Vamos ser mais didático aqui, cara. Principalmente problemas ligados a coração. Cardíaco. Você vai infartar, você vai ter um problema sério cardiovascular. Então começa numa gordura no fígado, depois vai para uma pré-diabetes, uma diabetes, começa a aumentar a pressão, os valores de colesterol já estão altíssimos, então teu risco cardiovascular ele vai aumentando de forma exponencial. Isso acontece com um maior aporte nutricional e menor saída através de atividade física, por exemplo. Então a gente já sabe que é uma realidade, a obesidade ela é uma doença. E já há algum tempo isso é pacificado no meio científico, né? Há décadas. Então hoje, o que você falou é muito importante porque isso discute a questão social, que é a pressão, né? A pessoa está com sobrepeso ou obesidade porque ela quer,
Talvez hoje ela tenha até desistido de correr atrás e não conseguiu, porque ela não teve suporte emocional. Sim. Não conseguiu encontrar um profissional da nutrição humano e que escute as suas dificuldades para prescrever um plano dentro do que ela consegue seguir, com adequações, com controle ao invés de restrições de vida social, do que ela gosta de comer. E é uma questão pedagógica, Fê. Como bem se aprende. Totalmente. Atividade física, as pessoas acham que obrigatoriamente ou ela tem que ir para musculação, levantar 200 quilos, ou ela tem que ir para o crossfit. E não, muitas vezes começa numa hidroginástica, começa numa natação, numa caminhada. Esporte bom que a pessoa gosta, né? Acho que é eu costumo perguntar para muito paciente assim, de treinamento, o que ela mais gosta ou odeia menos. Vamos começar pelo que você menos odeia e vamos depois evoluir nisso. Porque, poxa, para quem não faz nada, dar o primeiro passo é uma coisa, é 100%. Então, isso serve também para a nutrição e para o apoio emocional. Porque hoje, essa normalização da obesidade, eu interpreto ela como uma desistência de correr atrás. As pessoas, todos, pelo menos os que eu conversei, 100%, em algum momento tentaram emagrecer. Só que não conseguiram por diversos motivos. Sim. E aí chegou um momento que o apelo social, a normalização, se deu por essa turma toda se encontrar e falar, cara, eu acho que é isso aí, vamos viver desse jeito, porque tá tudo bom, a gente tem que se aceitar. E quando a gente fala de saúde, não deveria ter essa aceitação. Deveria ter o suporte de profissionais bem intencionados, bem preparados, um suporte multidisciplinar. Não adianta você só procurar um ou outro. Sim. É um suporte multidisciplinar para te tirar pelo menos dessa chance de você durar menos. Sim. Eu não quero que uma pessoa que saia de 45% de gordura venha para 10%. Não. Faz nem sentido olhar não pra faz isso, sentido. Só que muito hoje a gente se vê como se isso fosse o normal. Sair dos 45 para os 10, você fala, cara, não. E eu acho, Fê, que uma parte dessa dificuldade desse sujeito em retornar, buscar ajuda de alguma maneira, talvez tenha a ver também, acho que muito, com o fato de que ele é muitas vezes culpabilizado por essa condição. Ele é apontado o dedo ali, humilhado, às vezes, então a pessoa vai entubando aquilo, né? Acho que passa um pouco por isso. Um tempo atrás, alguns anos, antes da pandemia, eu dei uma palestra numa empresa que a imensa maioria das pessoas eram pessoas com sobrepeso e obesidade. E aí eu comecei a falar sobre qualidade de vida. E engraçado que a resposta, quando eu perguntava o que era qualidade de vida, eles falavam, é ter um prédio com um elevador para não ter que subir de escada. É ter um carro legal, é poder ir pra praia. Eu falei, pô, caramba. E aí eu comecei a fazer algumas associações com a questão da saúde, comecei a falar de exames de sangue, e teve um rapaz que ele falou pra mim assim, é capaz de eu ter os meus exames melhores do que o seu. Esse é um argumento que vem muito, né? Sim. E aí eu olhei ele, assim, eu olhando, eu falei, esse cara tem uns 130, 140 quilos. E aí eu comecei a explicar que os exames não são tudo, e que uma pessoa com sobrepeso ou obesidade com os exames normais é como se fosse uma pessoa andando num campo minado sem ter pisado na mina. A partir do momento que ela pisou na primeira, todas as outras explodem. Esse é um argumento que eu acho que ele vem bastante, né? Mas o meu exame tá bom, eu tô bom. Cara, o exame, ele é uma foto da tua casa. Sim. Só que em alguns momentos, não deu tempo dos valores que estão nos exames serem alterados a ponto preocupante. Sim. Tudo é limite. Mas se tá no limite, tá bom. Mas você fala, cara, não. Tem um outro papo que eu ouço bastante, e eu acho até que ele é muito bem intencionado, mas ser bem intencionado e ser correto são duas coisas que são bem diferentes. Uhum. Que é o exemplo, passamos agora por um período olímpico. Uhum. Mas há atletas que são gordos. Tem. E eles são saudáveis. A Bia Souza, que trouxe ouro pra gente, uma atleta incrível e tal, ela é uma mulher gorda. E eu sempre bato na minha cabeça, sim, mas ela é uma atleta, ela tem um acompanhamento multidisciplinar, ela tem uma galera em volta dela. Eu fico com a impressão, e você me corrija, Fê, se eu estiver falando bobagem, eu tenho a impressão que é usar uma exceção, um ponto fora da curva, que é uma pessoa de uma... Primeiro que ela tem que ter um corpo preparado para a atividade física que ela executa, né? Ela é uma judoca pesada, exatamente. Ela precisa ter um corpo de fato mais gordo. Levantadores de peso, Só que ela tem muita massa muscular. Exatamente. E ela tem acompanhamento constante. Eu fico pensando, você falar isso para uma pessoa muitas vezes obesa,
de baixa renda, que não tem condições de ter o acompanhamento de saúde que essa pessoa tem, é um desserviço. Me parece esquisito isso. Concorda comigo? Total. Dentro do esporte existe adequação corporal. Cada modalidade esportiva, ela exige uma adequação. Então você vai ver os ginastas geralmente mais baixos e mais definidos, por uma questão até da própria estrutura. Uma pessoa alta não teria tanta facilidade de fazer movimentos. Assim como você citou, dentro do judô existem os pesos super pesados. Sim. Então hoje, eles possuindo uma superestrutura, é uma realidade completamente diferente do subúrbio, por exemplo. E aí dentro do esporte, mesmo que ela tenha um sobrepeso até um grau de obesidade, a gente já sabe cientificamente há muito tempo, não é de agora, que o gordinho que faz atividade física, ele é muito mais saudável do que o magrinho sedentário. Sim. Então, o esporte ele não é necessariamente saúde. Pelo contrário, o alto rendimento não é tanta saúde, porque o nosso corpo não nasceu para tanta intensidade, tanto volume de estresse. Mas quando a gente pega uma pessoa com sobrepeso ou obesidade que faz atividade física, ela tem um grau de saúde um pouquinho melhor do que o magrinho sedentário. E isso muita gente está levando como um argumento para se manter no sobrepeso ou na obesidade. Então se eu sou mais saudável do que o magrinho lá que está sedentário, eu vou continuar aqui no meu sobrepeso. Você fala, então. Só que de longo prazo vai te trazer malefícios tanto quanto. E essa palestra que eu dei, que eu falei do rapaz dos exames, ele começou a me contra-argumentar várias vezes, e até estava uma palestra meio chata, porque ele não parava de falar essa questão. Tá claramente ali incomodado. O tempo inteiro ele tava, e aí eu falei para ele assim, você conhece muitas pessoas acima dos 80 anos? Aí ele olhou para mim e ele, poucas. Eu falei, quantas tem o teu peso? Sim. Ele parou, ficou um silêncio assim na sala, ele parou, ficou olhando para mim, e ele, entendi. Falei, posso continuar? É só pra você entender que não é porque existe gente, porque os teus exames estão bons, porque o esporte... Cara, saúde é diferente, cara. Saúde, ela vai te cobrar lá na frente. Vai cobrar. Então hoje você, através até de políticos, a gente tá vivendo um ambiente muito aí politizado e a gente tá vivendo também a parte de eleição. Cobrar de políticos, trazer isso, o acesso pro público. Trazer preparadores físicos, trazer nutricionista, trazer médicos bem capacitados, trazer psicólogos para essa turma. Porque não é simplesmente fazer uma dieta, não é simplesmente entrar numa academia, não é simplesmente ir de formas individualizadas, vou fazer só terapia. Cara, não, é um conjunto de coisas que vai te trazer a saúde de médio para longo prazo. E sair um pouco, né, Fê, dessa questão individualizante. Né? Esse sujeito que foi lá, foi o chato da sua palestra. Irmãos, tá tudo bem para você, né, lidar a vida com você, tudo bem, né, toca a tua vida do seu jeito, tudo bem. Isso não significa que essa questão, ela não é uma verdade científica, tá tudo bem, tá tudo certo. Cara, enfim, né, há tantas questões que trazem malefícios para a saúde, optar por seguir fumando, por exemplo, mas ninguém vai dizer, não, mas isso aqui é saudável. Não é. Mas é uma decisão minha manter assim. Sim. E acho que principalmente, né, eu acho que deve ser bem difícil na clínica, sair desse âmbito da responsabilização do sujeito pela própria condição, né, do que você falou, essa culpabilização excessiva do cara. Há um caminho grande entre uma coisa e outra, né, entre, olha, a obesidade ela é um problema, de fato, né, ela é uma doença, mas eu não estou dizendo que você é o culpado por isso. E que é o que a gente tenta falar todo dia. Inclusive, muita gente chega se culpando. Eu sou assim desde a minha adolescência porque eu sempre fui a pessoa ansiosa e estressada que comia muito e descontava tudo na comida. Então a culpa é minha. Você fala, cara, não é assim. Calma, não é. Existiu toda uma história que fez talvez você desencadear essa ansiedade, essa compulsão. Sim. E que não foi tratado, mas a gente vai tentar tratar agora, o quanto antes. Porque quanto antes a gente chegar, te trouxer para dentro de um ambiente mais saudável, maiores são as chances de você durar até os teus 80, 90 anos. Durar bem, né? E bem, Viver sem ser bem cuidado pelo outro, né? Com saúde. Eu brinco que o objetivo não é ver o filho crescer, é ver os netos. Então, ver o filho, ok, você faz um filho agora, mas qual é a condição de saúde que você vai ter para ver seus netos, para poder brincar com seus netos? Eu brinco muito, Fê, eu tô com 38 anos, quando você me conheceu, né, eu tinha 27, eu acho, por aí. Eu brinco muito assim, eu sigo treinando, então eu falei, minha grande meta
é ser um idoso que consegue levar essa colinha Funcional. de compra, né? Pegar o pote, né? Eu tô pensando nisso, assim, né? Não é só chegar, é como chegar também, né? É o funcional, é você ter a liberdade de ir no mercado e trazer a tua sacola, de você talvez morar num prédio ou numa casa que tem escadas e você não precisar de ajuda o tempo inteiro, você conseguir ser funcional. Você fazer a arrumação da sua casa. Né? Ser autônomo, exatamente. Não precisa ser um atleta, que é o que hoje tá todo mundo achando que teria que ser. Um atleta. E você fala, cara... E que muitas vezes nessa busca aí não vai ter autonomia quando for idoso, né? Não. Tá se estragando pra caramba. Não, o próprio fisiculturismo que tá muito em alta, tá mostrando atletas da década de 90 cheio de problema de saúde, além desse problema de saúde, problemas estruturais. Prótese de quadril, de joelho, de ombro, de tudo. Você fala, cara, e aí? É um cara que hoje tem um super famoso que ele anda de muleta, cadeira de roda. Nossa. De tanto peso que ele levantou da vida, de tanto que ele expôs a estrutura física dele ao extremo, né? Aí você fala, poxa, também não é ali. Não, definitivamente. É funcional. Estética, você pode buscar, sim. Inclusive, a tua busca pode começar pela estética, mas a ideia é envelhecer de forma funcional e autônoma. É isso que a gente deveria buscar mesmo. A gente falou bastante de internet, né, Fê, em vários momentos dessa conversa. Você é um cara que tem atuado bastante já há algum tempo também na questão das mídias digitais. E muito num sentido de informação e de muitas vezes, o que é necessário hoje, combate à desinformação. É isso, que é o que eu busco todo dia. Acho que a sua área é uma área que ela tem sofrido muito com soluções milagrosas, né? Use isso aqui que amanhã você vai estar maravilhoso e tudo mais. Que eu acho que me parece que quanto mais o tempo avança, tem sido um mar mais insalubre de navegar. Como é que é a sua atuação nas redes, cara? E como é que tem sido lidar com tanta desinformação? O ambiente das redes ele é muito importante. Eu acho que ele democratiza acesso à informação de qualidade que muitas pessoas não teriam se não fosse por esse espaço, dado uma questão de ordem financeira mesmo, né? Ter acesso a conhecimento de qualidade. Por outro lado, é uma surra de desinformação, cara. Como é que é atuar na contramão da desinformação? É difícil porque, geralmente, essas pessoas, elas têm milhões de seguidores. E aí você chega pequeno, você é descredibilizado. É um atestado de verdade no que a pessoa está falando pela abrangência, né? Só que se você ouve de um blogueiro, se você ouve de uma pessoa X falando de algo que ela não estudou para tal, você assume a responsabilidade de aceitar aquilo como uma verdade ou não. Quando você ouve aquela informação de um profissional da saúde, você dá crédito para ela. Claro. Você fala, cara, é um médico, um nutricionista, é um treinador falando para mim. Sim. Isso é onde eu brigo todos os dias. É trazer informações e mostrar o que aquilo é verdade ou não. Só que a gente é pequeno. Infelizmente, a gente tem um alcance ainda pequeno. As pessoas hoje estão sendo processadas porque está desmentindo e tá impondo uma tristeza que aconteceu recente, inclusive. Esse caso me chocou bastante. A pessoa vai lá, ela argumenta, falando, olha, isso não é uma verdade. Inclusive, essa brincadeira que você está fazendo aqui é algo muito sério. Pode fazer a pessoa morrer, cara, mas aí eu vou processar porque me expôs ao ridículo e estou envergonhado. Então hoje a gente também tá tendo muito esse medo de falar, pô, se eu for falar tal coisa, eu posso ser processado. Vai bater em mim, né, cara? Então é assim, é algo que eu tento todos os dias fazer. Eu posto com base científica, eu não paro de estudar um minuto e eu mostro os estudos, eu falo, olha, isso que eu tô te falando, tá aqui, comprovado aqui. E as pessoas não mostram comprovação nenhuma, mas elas têm a verdade por ser, assim, seguida por milhões de pessoas. Eu acho que entram duas coisas aí, Fê, também. Eu acho que entra uma vontade de acreditar na solução o imediatismo. milagrosa. Exatamente. Se a pessoa tá te prometendo emagrecer rápido, você não quer nem saber os meios, você quer saber o fim. O que eu tenho que tomar, cara? É o bilhete premiado, né? Tome isso e emagreça 5 quilos em 20 dias. Você fala, cara, é isso que eu preciso. E é um chá de alguma coisa. Você fala, gasolina ali. Você não vai fazer nada disso pra você. Os superalimentos, 5 maneiras de você emagrecer e 20 quilos. Você fala, cara, mas a galera quer isso. Cara, eu acho que na última década e meia aí, eu acho que a quantidade de alimentos milagrosos que já apareceram, né? Os tais superalimentos. Tem sempre o da vez, de imunidade. Né? Consuma mais isso porque vai te trazer saúde, vai te...
Vai diminuir o colesterol, você vai falar, cara, não é Acho que assim, do sal do cara. Himalaia pra frente ali a Nossa, o sal do coisa Himalaia- desandou Para pra bonito. pensar, é um mercado multibilionário, Não, é muita cara. grana, claro. Suplemento hoje é algo que movimenta bilhões de reais todos os anos. E é muito influencer falando daquilo, porque eles estão sendo pagos para falar daquilo. Claro. E aí o cara aparece lá com 10% de gordura gigante falando que ele toma aquilo e que foi aquilo. Aí vai eu. Foi aquele chazinho ali que fez ele ficar daquele Aí tamanho. vai eu que não tenho mais o corpo de atleta, Lógico. que não tenho mais os 10% de gordura corporal. Ah, quem é você? Eu já vi, inclusive, discussão de um... Chegou lá o famoso hater, né? Ah, cadê o shape? E era num perfil de um colega meu, inclusive. Cara, um vídeo super legal, com bastante informação bacana, técnica. Aí o cara escreveu, cadê o shape? O argumento dele era esse, cadê o shape? Aí você fala, cara, então hoje a base científica é ter shape. Eu acho isso muito maluco. Você falando disso, eu lembrei na hora. Tem uma coisa que acontece muito na minha área, Fê, que eu acho que flerta muito com essa personalização da coisa. Acontece muito, trabalho com a parte de texto, redação, né, sou professor disso, e aí muitas vezes você pega assim um aluno que foi muito bem treinado por um professor muito bom, e ele foi lá e teve uma nota de excelência numa redação do Enem ou da FUVEST. Aí esse aluno vira um influenciador de redação. Eu fico sempre me perguntando, por que o influenciador não é o professor que treinou esse aluno? Né? É claro que existe uma questão de domínio de linguagem das redes, mas onde eu estou querendo chegar? Eu acho que existe um ponto de contato no cadê o shape para o aluno que, né, vira um influenciador, que é essa personificação do, como se assim, né, a imagem dissesse mais do que de fato a formação. Você, logo no começo da nossa conversa, a gente falou muito sobre a formação acadêmica. Sim. Hoje, a minha área do treinamento da educação física, que foi quando eu coloquei a enquete lá sobre a importância de se atualizar e vencer o que não era importante, a área de personal trainer, por exemplo, eles não estão fazendo mais um curso. Eles não estão fazendo mais uma atualização. Por quê? Porque o importante para eles é ter um corpo grande e definido. Porque isso atestaria a qualidade do próprio trabalho. Dele. Né? Não que eu esteja defendendo o profissional que também não se cuida, não é isso. Não, mas tem um caminho gigante entre uma coisa e outra, né? Só que quando você olha para uma questão mais profissional, a pessoa deixou de estudar porque para ele basta ter um corpo X. Aí você fala, cara, não é isso. Eu conheço profissionais que eu falo, essa pessoa não deveria estar nessa profissão, porque ele não tem a menor capacidade técnica de executar tal trabalho, mas é uma pessoa que está estouradaça, e você fala, cara, ele não sabe corrigir um exercício. Ele não sabe fazer um movimento correto. A pessoa não sabe fazer um movimento correto, mas é uma pessoa que tem o shape. Aí você fala, então, ela vai machucar muitas pessoas ainda. Só que quem está contratando, realmente, o cartão de visita. Ela fala, pô, aquele cara ali, ele tem um corpo XYZ, deve saber o que está fazendo. Então eles estão se baseando nisso. Olha, Fernando, eu parto de um princípio que eu acho que ele é um princípio ridículo, mas eu me permito ridículo por não ser da área. O técnico da Rebeca Andrade certamente não sabe dar uma pirueta, sabe? Mas ele é um excelente professor, ele é um excelente treinador, o cara sabe o que está fazendo. Se você pegar os melhores professores da área, nenhum tem shape. Fisiculturismo, de novo, batendo na tecla. Os melhores treinadores de fisiculturismo não são pessoas que vivem de fisiculturismo necessariamente. São pessoas, inclusive, que têm um corpo que você fala, nossa, nem achei que trabalhasse na área. Sim, sim. Dentro da minha área acadêmica, quando eu fui para fora e tudo mais, quando você olha os meus professores, você fala, então, nem parece que é da área dele, mas é a pessoa que é altamente técnica, que sabe o que está te passando. Estudioso da área, né? Exatamente. Gastou o tempo dela ali na cadeira, no caderno, ali, só né? Só que hoje, infelizmente, por culpa dessa personalização, de, poxa, a pessoa, ela tá querendo um trabalho para ela e ela tá se vendo naquele profissional. Sim. Então, poxa, eu quero aquele corpo. Então eu vou atrás daquela pessoa. Você não sabe nem que aquela pessoa se formou. Infelizmente. O que já aconteceu casos diversos em mídias sociais da pessoa nem ser da área da educação física. Processado depois e tal, né? Enfim, aquele BO todo que a gente sabe. Por quê? Eles, inclusive, eu já tive caso lá comigo também. Prescrevendo treino, dieta, e a pessoa sequer da área é. E assim, geralmente eles passaram por um processo, são geralmente pessoas que até competiram,
e eles estão repassando o que fizeram com eles. Que absurdo, tá. Só que a pessoa faz e está se dedicando e chega onde ela queria. Sim. Ela dá crédito para Sim. aquela pessoa. Eu já tive um caso de muitos anos atrás que eu cuidei de um atleta, um baita resultado, o cara conseguiu recuperar assim o que ele tinha e foi bem bacana. E depois de um tempo eu recebi uma pessoa, que não é atleta nem nada, falando que fazia acompanhamento com um coach, não citou quem. Ah, quer ver o plano aqui? Falei, deixa eu só dar uma olhada por curiosidade. Era a minha planilha. Boa. Falei, cara, ele não mudou nem o layout. Era a minha planilha. De eu falar, cara, muda alguma coisa, usa um modelo. Não que eu esteja defendendo, mas, cara, aquilo foi ridículo. Aí, tanto é que o paciente deu risada. Que eu falei, peraí, aí eu tenho uma televisão que eu mostro os dados, eu falei assim, olha a minha planilha. Ele falou, nossa, é igual, né? Eu falei, então. Eu entendo o sentimento, tem algo que você desbloqueou a memória agora. Tem alguns anos, cara, aqui eu faço também um trabalho de planejamento de estudos dos nossos alunos, né, orientação para cada tipo de prova. E aí, nem me recordo mais se foi um ex-aluno ou ex-aluna, isso não me ficou o registro. A pessoa passou por nós, entrou numa excelente universidade e tal, beleza. Dá uns meses, cara, meu sócio, o Neto, que tá ali atrás das câmeras, me manda um perfil de rede social, tipo, aprenda a estudar comigo. Então, dá uma olhadinha nesse perfil aqui. Copia e cola. Copia e cola das instruções que eu passei o ano inteiro. Eu falei, caramba, uma vida de formação. E às vezes essa pessoa tá com super alcance. A pessoa tá decolando usando ela é muito mais instagramável que eu, tenho certeza absoluta disso. É que a gente vem de uma época, na verdade, que, cara, a gente foi obrigado a cair numa rede social e aprender a lidar com isso. Exato. Essa turma já nasceu na era. Sim. Isso pra eles é natural, então eles conseguem de forma muito mais fácil do que a gente nisso. E a gente fica revoltado, né? Fala, eu fico doido com isso, mordido com isso. Oi, cobrando mais caro que a gente. Aí eu fico mais mordido ainda. Esse inclusive, ele me falou, eu não lembro agora valores, porque isso tem muitos anos, mas quando ele me falou o quanto ele tinha pago pro coach, falei, cara, é mais caro do que eu cobro aqui. Eu falar, pô, será que eu tô errado? Mas esse caso, Fê, foi um caso que deixou muito claro para mim que, empreendendo também, que não é só sobre qualidade de serviço, é também sobre imagem. Sim. E que existe um controle sobre isso que a gente não tem. Sim, né, que a gente não tem. Sim. Fê, caminhando para a gente fechar aqui o papo da gente, a gente tem um público que ele vai girar muito em torno também, não só mas de pessoas jovens, e muitas pessoas dessas que estão escolhendo a profissão, o que vão fazer. Então eu sempre gosto de fechar o papo dizendo para você dar um conselho para quem queira caminhar para a mesma área que você caminha hoje. Né? Você tem ali um menino, uma menina pensando em caminhar para a área da saúde, para educação física, a área em que você atua. O que você diria para esse menino, para essa moça hoje, cara? Estude bastante. Como em qualquer profissão, se você não se destaca através do estudo e do seu conhecimento, você não será um bom profissional. Então, seja para a educação física, que é a minha área, que inclusive durante muitos anos, e ela ainda é dada como uma profissão não tão, como é que eu posso colocar, de sucesso. Sim. Educador físico, educação física não dá dinheiro. Sim. Se você se dedicar a estudo, se você se dedicar a ser o melhor a cada dia, você vai ser um baita profissional super reconhecido por isso. Eu fui um dos primeiros profissionais a trazer educação física para o consultório. E muita gente acha que eu dei sorte. Eu já escutei isso de pessoas. Mas aí o Fernando deu sorte. Você fala, cara, se dar sorte é fazer todos os cursos, as especializações que eu fiz, estudar todos os dias, então eu acho que eu concordo. Eu dei sorte de me esforçar para tal. Botar tua grana para abrir um espaço. É isso, de dar a cara ali, de eu estudar coisas que não é da minha área, por exemplo, a parte mais de gestão, de administração. E aí você fala, cara, isso não dá dinheiro. Muita gente quer buscar também as profissões que dão mais dinheiro, mas eles estão buscando talvez sem esforço, né? Sim. E hoje até as profissões que teoricamente dariam mais dinheiro já estão mais inferiorizadas a outras de pessoas principalmente que são mais esforçadas na questão estudo. Então eu acho que se eu tenho algo a falar seja esforçado, estude sempre de que você puder e faça o que você gosta. Não adianta você fazer pensando que vai ficar rico naquilo. Porque hoje a rede social está deixando rico pessoas que nem formadas são, sabem falar.
Então, se você quer ser um bom profissional e ser reconhecido para tal, você tem que se esforçar, estudar, atualizar o tempo inteiro. Isso acho que é o diferencial de todas as profissões e das pessoas super bem-sucedidas. É o que me trouxe a posição que eu tenho hoje dentro da educação física e é o que eu acho que eu falo para todos vocês. Isso. Bacana. Fê, muito obrigado por ter topado o papo. Prazer muito aqui legal conversar te contigo. rever, tempão que a gente não se via. Verdade. E a gente tem lembrancinhas para você, nossa ecobag, nossa canequinha. Pô, chique demais. Essa é a cenográfica, essa é a sua. Caramba, obrigado, E cara. Fê, suas redes sociais, quais são para quem tá ouvindo ou assistindo a gente poder te seguir e acompanhar o seu trabalho, cara? Em todos os lugares me acham como Luiz Fernando Miranda, Luiz com Z. Então eu tô lá no Instagram, eu tô no TikTok, tô no YouTube. Então lá vocês me encontram, eu abro caixinha de pergunta todos os dias, estou ajudando tanto profissionais que queiram melhorar ali a parte técnica, queiram entender o como eu caminhei, eu ajudo eles, assim como pessoas que buscam estética, performance. Legal. Me tira uma dúvida tal, eu tô lá o dia inteiro perguntando, ajudando vocês. Sigam o Luiz, gente boa demais, profissional competentíssimo. Digo porque já passei pelo trabalho dele diversas vezes, tá, gente? Atesto de fato. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do papo de hoje. Eu gostei bastante, foi muito legal. E ó, não esquece, se você está assistindo a gente, curtir o vídeo, assinar o canal, ativar sininho, tudo aquilo que você já sabe que tem que fazer. Se está só escutando a gente, não esquece de curtir no seu distribuidor de podcast para que esse episódio possa chegar em muito mais gente. Eu vejo vocês, ou encontro com vocês na próxima. Um beijão, tchau, tchau.